Ninguém esperava por isso. O Centrão não esperava por isso. O PT não esperava por isso. A imprensa não esperava por isso. Os institutos de pesquisa não esperavam que isso fosse acontecer. Eu acho que nem o Flávio Bolsonaro, nem o Jair Bolsonaro, e muito menos você que está me assistindo, esperava. Mas, meu amigo Flávio pode vencer no primeiro turno. E não sou eu que estou dizendo isso, eu sei que eu não tenho credibilidade nenhuma. Todo mundo aqui me xinga de burro, diz que eu não acerto nada, né? Eu só estou fazendo análise dos fatos, não estou inventando nada para vocês. E o que está saindo na imprensa hoje já é Flávio Bolsonaro à frente de Lula, nos mesmos institutos de pesquisa que lá em 2018 e lá em 2022 jamais disseram que Jair Bolsonaro estava na frente. Algo está mudando. A imprensa está contra o establishment, está contra o regime lulista. Lula tem sido denunciado, a quebradeira das estatais está em público, os casos de corrupção do seu regime já são notícia até internacional. E para piorar a situação, o Centrão, que achava que ia embarcar dessa vez e conseguir ficar no lugar do Lula, já está também descartado completamente. Eu vou mostrar toda essa informação aqui para vocês, mas antes eu quero que você me diga aí. E aí, escreve nos comentários. Você acredita que Flávio Bolsonaro pode vencer no primeiro turno? Você acredita que se ele vencer no primeiro turno, ele realmente vai levar? Né? Porque tem isso, eu já vi que tem gente falando aqui, sempre tem os pessimistas, né? Falando aqui que o Jair Bolsonaro também venceu, mas você sabe o que aconteceu. Cara, a conjuntura hoje é completamente diferente. Inclusive, o candidato é diferente. Tá? Flávio Bolsonaro tem algumas vantagens aí muito grandes em relação ao Jair. Por isso que o seu pai o escolheu. Jair Bolsonaro sabe disso. Bom, vamos lá, vou explicar para vocês o que está acontecendo e já vou pedir para vocês aí mais uma coisa também, tá? Escreve agora aqui nos comentários em qual cidade você está me assistindo, qual estado, para a gente poder fazer aí uma pesquisa, né, sobre onde estão os patriotas aqui que acompanham o mundo polarizado. Bom, vamos lá. Eu mostrei para vocês hoje de manhã, numa live, essa notícia. Lula lidera em primeiro turno e Flávio se consolida em segundo lugar. Pesquisa Real Time Big Data testou 3 cenários. Pré-candidatos do PSD pontuam de 5% a 10%. Primeira informação dessa notícia, antes de eu passar para a notícia que importa, tá? Ainda não chegamos na notícia que importa. Aqui nós vemos o seguinte. Para que o Lula consiga ficar na frente, vamos botar aqui, olha só. Para que o Lula consiga ficar com 39 pontos ali, 39, 40, que eu já acho que é demais, eu duvido mesmo que ele consiga ter essa pontuação, eles colocam o Flávio Bolsonaro mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidatos para tentar tirar votos dele da pesquisa. Muitos desses candidatos aqui que nem ao menos vão realmente concorrer. Então, se você levar em consideração que na hora da eleição, você sabendo que o Flávio Bolsonaro está por isso daqui para ganhar do Lula e que os outros candidatos não têm chance nenhuma, meu amigo, as pessoas votam naquele cara que tem potencial de ganhar. O voto esse ano vai ser para tirar o Lula do poder. Vai ser assim que as pessoas vão votar. Se tiver uma pedra e o Lula, as pessoas vão votar na pedra. Tá? Agora, a questão é que o Flávio Bolsonaro, ele tem uma diferença, cara. Ele assumiu a herança do Bolsonaro nas redes sociais e nas ruas. Aqui fala de redes sociais, mas nas ruas também. E ele lidera o índice de presidenciáveis. Essa notícia saiu no dia 9, ontem, né? E bombou aí em todos os sites, todos os canais. Bom, a questão é que isso já está refletindo agora em pesquisas de institutos de pesquisa que sempre ficaram do lado do Lula. Tá aqui, olha, o Futura. Flávio tem 37,2% e Lula 35,9% no primeiro turno. Cara, se a gente chegar, eu vou escrever aqui para vocês, se a gente chegar aqui
Lá nos últimos dias, ó, o Marcos Quadros está perguntando quem conta o voto. Dessa vez não é o Xandão, Marcos. Dessa vez é o André Mendonça e o Nunes Marques. Até isso mudou, cara. Até isso mudou. E não esqueça, não tem governo Biden apoiando o Lula agora. Acabou. Acabou o USAID, acabou o Open Society, acabou a Venezuela. Lembra, eu não vou falar aqui em detalhes, lembra, Marcos, das acusações de que a Venezuela faria um trabalho especial nas eleições aqui no Brasil? Alguma coisa assim. Não posso entrar em detalhes. Lembra disso? Não tem mais. Cadê o Maduro? Maduro tá preso. Tá? Entenderam isso? Tá aí, ó, a Matusa Briuch tá perguntando a mesma coisa. E as caixinhas mágicas? Cara, eles queimaram 160 mil caixinhas mágicas. Queimaram. Entenderam? A situação é outra, tá? Só que se a gente desistir de lutar, meu amigo, não vamos ter chance. Sabe que existe uma frase que diz, se você acredita que pode ou acredita que não pode, de qualquer forma você está certo. Entenderam isso? Se você acredita que pode ou se você acredita que não pode, de qualquer forma você está certo. Se você decidiu na tua cabeça que você já é um perdedor, você vai perder. Acabou. Porque você vai ficar sentado em casa chorando, fazendo mimimi, e o outro lado vai ganhar. E nós não vamos fazer isso. Eu sei que vocês não vão também. Esse ano, meu amigo, até a imprensa e os institutos de pesquisa estão do nosso lado. Quando que você viu isso no Brasil? Nunca, nunca. Bom, senador lidera numericamente, mas está tecnicamente empatado com Lula em todas as simulações. Mas não é só isso, olha só o UOL. Lula é desaprovado por 52,5% e fica atrás de Flávio em cenários para presidente, diz pesquisa. O Lula tem a maior rejeição. Algumas pesquisas, essa é a da Futura de hoje. Se eu não me engano, foi a da Atlas Intel, ou não lembro qual outra. Aqui, até diz aqui alguma coisa, né? A da Atlas parece que chegou a 57% a rejeição do Lula, né? Teve uma pesquisa aí essa semana que chegou a 57%. É impossível, matematicamente, um presidente com 57%, um candidato com 57% de rejeição ser eleito. É impossível, impossível. E ele só vai piorar daqui para frente. A situação só vai piorar. Agora, veja só, vamos parar, vamos falar aqui, vamos mostrar o Haddad. Aí se vocês não acreditam em mim, eu sei que vocês vão acreditar num cara que tem muita credibilidade, que é o Haddad. Vamos ver o que o Haddad tem para dizer. É muito curioso do ponto de vista político eleitoral, porque é uma transferência de voto quase que independente do candidato. É assim que eu vejo o fenômeno. Que é coisa rara na política. Em geral, transferência de voto existe. Mas dessa maneira, é uma coisa muito única, que eu não tenho lembrança de precedente no Brasil e poucas de precedente fora. Uma transferência praticamente automática, né, em relação a quem ele escolher. Tanto é que você viu que, a partir do momento que se firmou a candidatura do Flávio, ele foi angariando apoio equivalente ao de qualquer outro possível candidato do campo bolsonarista. Então, eu não vejo como... Eu vejo como indistinto, porque para o eleitor do Bolsonaro, aparentemente, tanto faz quem vai representar o Bolsonaro. É assim que eu vejo, inclusive nas conversas. Ministro, não sou ele, é quem ele escolher, entendeu? Olha só, cara, ou seja, o Haddad... Cara, deixa eu te contar uma coisa. O Haddad, tá? Que já abriu mão, ele não quer nem ser candidato, porque ele já sabe que ele tá ferrado, tá? Não quer ser, ele já falou, não quer mais ser candidato. Ele já sabe que foi derrotado todas as vezes, só ganhou um empreguinho lá no governo do Lula, porque, né, pagou o preço pra isso. Mas, cara, ainda tem gente com esse papo de caixinha mágica, pelo amor de Deus, ainda tem gente nos comentários com esse tipo. Quantos milhões de vezes que eu tenho que explicar isso, cara? Meu pai do céu, eu vou desistir. Eu desisto. Vamos ficar aqui com aqueles que já entenderam só. Vamos lá. Então, aqui o Haddad. Aí, a gente vem aqui para a Veja. Cara, lembrem uma coisa. Todos esses veículos de imprensa aqui
ficaram contra o Jair Bolsonaro em 2018 e contra o Jair Bolsonaro em 2022. Não tinha nenhum desses veículos de imprensa e nenhum desses institutos de pesquisa que mostraram o Bolsonaro na frente do Lula. O Bolsonaro, em todas as pesquisas, sempre esteve perdendo para o Lula. Então, qual é a mágica? Já que vocês gostam de mágica e de caixinha mágica, vamos pensar aqui na mágica da imprensa. Qual é a mágica que está acontecendo para, de repente, tá todo mundo do lado do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês não conseguiram entender ainda o negócio, cara? Bom, a força inédita de Flávio Bolsonaro em nova pesquisa e o número que pode mudar o jogo. Levantamento espontâneo expõe poder incomum da transferência de votos no clã Bolsonaro, segundo a análise de Mauro Paulino. Eu vou repetir para vocês. Levantamento espontâneo expõe poder incomum da transferência de votos no clã Bolsonaro. Ninguém acredita, cara. Cara, Flávio Bolsonaro começou, quando ele se apresentou como candidato, tá? Ele foi tratado como uma piada pela imprensa. Ele foi tratado como uma piada pela esquerda. Os idiotas úteis do PT, os políticos, eles apareciam nas redes sociais dando risada e falando: agora Lula tá eleito, Flávio Bolsonaro acabou de eleger o Lula. O que aconteceu 2 meses depois? O Lula tá com a pior rejeição de todos os tempos. E o Flávio Bolsonaro já aparece na frente. G1. Flávio Bolsonaro escala núcleo econômico para a campanha, mas ainda sem o posto Ipiranga. Senador almeja encontrar figura que ocupe mesmo papel que o ex-ministro Paulo Guedes teve no governo do seu pai. Campos Neto é considerado sonho de consumo. Cara, o Flávio já está montando a equipe econômica dele. Vocês têm ideia da importância disso? A hora de votar, eu vou ser bem sincero para vocês. E eu falo isso o tempo todo, o Bolsonaro sabe disso, eu já falei para ele. Em 2018, eu não sabia quem era o Jair Bolsonaro. E muita gente aqui não sabia também. Pode ter certeza. Jair Bolsonaro é deputado federal do Baixo Clero, lá do Rio de Janeiro. Eu não acompanhava o Bolsonaro. Eu nem política direito não acompanhava. Eu gostava muito de política, mas eu estava focado na minha empresa, no meu negócio. Aí surge o Bolsonaro falando tudo que a gente quer ouvir. Pá, a gente começa a se identificar e falar: caramba, é esse cara precisa chegar lá, tá? Daí o Bolsonaro faz uma coisa que nenhum outro presidente estava fazendo. Monta a equipe econômica dele, já escala alguns possíveis ministros e apresenta Paulo Guedes como seu ministro da Economia. A hora que o Jair Bolsonaro apresentou Paulo Guedes como ministro da Economia, antes de ser eleito, eu falei: esse é o cara, eu vou votar nele. O que me convenceu naquele momento a votar no Bolsonaro foi o Paulo Guedes. E olha o trabalho que o Paulo Guedes fez na economia. Melhor ministro da economia de todos os tempos. Com o Campos Neto, que agora pode ser o ministro do Flávio Bolsonaro, na presidência do Banco Central. Uma dobradinha sensacional. Bom, o Flávio Bolsonaro está indo na mesma linha, cara. Isso dá um poder muito grande para o mercado financeiro acreditar nele, para as empresas acreditarem nele, para o setor, para o comércio acreditar nele. As pessoas precisam entender claramente que o plano de governo do Flávio Bolsonaro é totalmente contrário do Lula. E segue a mesma linha que o Bolsonaro seguia. E isso está fazendo ele catapultar. E sabe o melhor de tudo, cara? O que eu estou comemorando aqui é o melhor. E isso eu vou admitir, que eu sei que tem gente que vai colocar nos comentários. Eu sempre falei para vocês aqui, o nosso inimigo é o PT. A gente precisa tirar o Lula da presidência. A gente precisa tirar o PT do governo, literalmente. Expurgar o PT da política, tá? E eu falava, se a gente não tiver chance de fazer isso sozinhos, nós vamos ter que abrir mão um pouco da nossa vaidade e aceitar apoio do Centrão para vencer, para ter certeza que a gente vai vencer. Sabe o que está acontecendo? Mas eu sempre falei, a situação ideal é a gente não precisar do Centrão, é chapa pura. O que está acontecendo? Cara, o Flávio está cagando para o Centrão. O Flávio está defecando para o Centrão. Me desculpem a palavra, minhas senhoras que estão aqui presentes, mas tá aqui, olha.
Resistente a Flávio Bolsonaro, Centrão ensaia aproximação com Lula. Filho do ex-presidente vai bem nas pesquisas, mas não consegue atrair apoio da centro-direita. Cara, o Flávio Bolsonaro não